Borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pode Pri, aquele podcast para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E eu recebo aqui hoje doutora Melissa Brum, biomédica. Olá, Melissa, tudo bem? Oi, Pri, tô ótima. E você? Tudo bem. Eu queria, Melissa, que você começasse contando para a gente essa sua trajetória profissional, o porquê de fazer biomedicina e depois aí o porquê de estar focando na área da estética. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. O convite da Pri é muito interessante a gente ser convidada para esse tipo de programa. É um bate-papo muito legal. Então, poder compartilhar a história, poder falar um pouquinho da minha trajetória, poder passar um pouquinho da minha vivência, né, clínica e da minha trajetória em si, é um prazer muito grande. Então, primeiramente, eu quero agradecer. Tá? Em relação à biomedicina, é muito engraçado, Pri, porque todo mundo começa a fazer um curso porque pesquisou sobre aquele curso, achou interessante e viu ali alguma área em que você gostaria de atuar Sim. e ingressou nesse curso, né? Comigo foi um pouquinho diferente. Eu queria ter feito gastronomia, né? Naquele momento, na verdade, eu fiz faculdade de direito, depois eu parei, fiz faculdade de relações internacionais, parei, e aí eu coloquei na cabeça que eu queria muito fazer gastronomia. E pra mim, eu já estava ali batendo o pé que eu Mas queria você fazer não gastronomia. formou, você Não, começou não a formei, interromper, comecei e parei. começou a Isso. interromper. E aí eu queria fazer gastronomia, porque de fato, assim, eu sou apaixonada por cozinha, por comida, por cozinhar. Eu Mas também. aí eu amo. Eu acho que inclusive é uma linguagem de amor muito grande, a gente cozinhar para quem a gente gosta. E eu gosto bastante, sabe. E aí só que meu pai, ele foi muito contra gastronomia, super contra. Meu pai é daquela época ainda que você tem que ser concursado, meu pai é muito rígido, muito tradicional, então ele foi super contra. E aí uma amiga minha me ligou e falou assim: "Mel, tem um curso chamado biomedicina e o nome é bonito, o que que você acha de pesquisar?" Aí eu falei: "Ah, legal, acho que meu pai vai ficar mais satisfeito". E fui, e eu não sabia nem o que que era biomedicina, eu fui de Foi por um verdade, acaso, foi por um assim. acaso. Quando eu entrei na faculdade de medicina e eu ingressei, eu vi que biomedicina tinha, se eu não me engano, eram 34 ou 37 Uhum. especialidades em que você pode trabalhar. Hematologia, genética, parasitologia, urinálise, enfim, uma quantidade de especializações muito grande que você podia trabalhar, Uhum. né. E tinha estética. Mas eu nunca pensei na vida em trabalhar com estética. Então, durante a faculdade, a gente faz alguns cursos, mini cursos, palestras, a gente vai naquela semana da biomedicina, e eu ia em todos, mas eu nunca entrei numa palestra de estética. Eu sempre falei para mim e para os meus amigos, para os meus familiares, que eu nunca vou trabalhar com estética. Eu falava: "Não, é a última coisa que eu quero, não quero de jeito nenhum trabalhar com as pessoas insatisfeitas com a aparência e não, Deus me livre, não quero". Então eu nunca assisti uma palestra de estética. Eu me formei em biomedicina, fiz todas as matérias de biomedicina, mas na minha cabeça, em relação a trabalhar posteriormente a formação, estética era uma coisa que estava completamente fora de cogitação. E eu ingressei na estética, depois que eu me formei, eu percebi que as oportunidades de trabalho eram muito escassas. Então, trabalhar em laboratório, você trabalhar como técnico, você não trabalhar como biomédico de fato. Eu comecei a perceber que os meus amigos que se formaram comigo estavam ingressando na estética, estava indo tudo bem financeiramente para todo mundo. Então eu pensei, eu acho que eu vou entrar nessa área. Vou surfar nessa onda aí É. também. E aí comecei a fazer a pós-graduação em estética. Se eu tivesse feito durante a faculdade, se fosse uma vontade minha desde o início, o fato de eu fazer um estágio supervisionado me isentaria de fazer a pós. Mas como eu nunca pensei em fazer estética, é obrigatório fazer a pós Sim. quando se forma. Então eu fui atrás da pós-graduação e fiz a Uhum. pós-graduação e comecei a atuar na estética, né. Então, não foi uma coisa completamente planejada eu estar na estética hoje, trabalhando com o que eu trabalho. Foi uma coisa que aconteceu de repente na minha vida. E Uhum. muito bom, foi um de repente muito bom. E você gostou? Se apaixonou? Eu fui me apaixonando com o tempo, por ser uma área que eu Uhum. não me identificava desde o início, foi um processo, né. Eu fui me apaixonando com o tempo e eu fui descobrindo que eu Hum. conseguia trabalhar bem.
Então, cada vez que eu via que eu conseguia trabalhar bem e ter resultados, de fato, assim, resultados bons, aí eu Uhum. comecei a me apaixonar e comecei a ver que era pra mim mesmo. E hoje nessa parte estética, você tem algum foco? Focou em harmonização facial, a tão falada, ou corporal também? Então, eu como biomédica, eu posso fazer harmonização facial e Sim. corporal, mas eu nunca me identifiquei muito com a corporal. Eu tenho alguns pacientes de corporal, se Uhum. algum paciente chega no meu consultório pedindo uma bioestimulação corporal, uma aplicação de enzimas, eu faço, eu tenho habilitação e conhecimento para isso. Mas em relação a se identificar com isso, eu me identifico muito mais com o facial. E eu costumo não falar para os meus pacientes que eu trabalho com harmonização facial, eu Tá. trabalho com rejuvenescimento, Cimento. procedimentos faciais, tratamentos faciais. Porque a harmonização facial se tornou um termo um tanto quanto complicado na sociedade hoje. Uhum. Estava até comentando, assim, que a harmonização algumas Uhum. pessoas, assim, você está perdendo característica, está perdendo identidade estando fazendo isso. Aí eu concordo com você, que fazer o rejuvenescimento, gerenciar o envelhecimento, né, é bem melhor do que você tá aí mudando as características Exatamente. das pessoas. Hoje o meu público, 99% do meu público são mulheres e homens que buscam, melhorar aspectos na aparência, mas não mudar. Uhum. Então todo mundo que senta no meu consultório já fala para mim: "Olha, já estou pesquisando há muito tempo e você é uma das poucas profissionais que consegue melhorar sem mudar quem eu sou, sem mudar o Uhum. formato do meu rosto". Então eu até brinco com os pacientes que eu trabalho arrumando defeito. Então eu falo: "Tá com a olheira funda? A gente tampa. Tá com um bigodinho chinês mostrando? A gente tampa". Então eu não preciso mudar o rosto daquele paciente, eu não preciso Sim, fazer um formato diferente naquele rosto, a não ser que aquele paciente queira, queira né. aquilo, né. Mas é porque tem profissionais que trabalham só com harmonização, padronização de faces. Eu já trabalho numa outra linha, e não que esteja errado quem trabalha dessa forma, tudo bem, mas a minha outra linha de trabalho é trabalhar melhorando aspectos da face, rejuvenescendo, tampando os sinais de envelhecimento, gerenciando o Uhum. envelhecimento. Então, rejuvenescendo, promovendo uma bioestimulação de colágeno, prevenindo o envelhecimento. Então, eu costumo ter um público muito mais natural do que um público que, de fato, pede a harmonização. Uhum. E eu acho muito mais interessante trabalhar dessa Não, mas forma. eu acho também quando é sutil, quando você Uhum. vira assim: "Nossa, você tá mais bonita", mas o que você não consegue identificar O que o foi que foi feito. feito, do que você chegar e falar assim: "Nossa, você fez preenchimento labial, né". Exatamente, exatamente. Eu até brinco com as minhas pacientes que eu falo: "O interessante é você chegar no trabalho e todo mundo perceber que você tá mais bonita. Mas se você chegar no trabalho e todo mundo cutucar e falar assim: 'Olha lá, Pri, olha, tá cheia de procedimento. Meu Deus, Uhum. essa mulher exagerou'". Então, esse não é legal. O legal do procedimento é as pessoas olharem e não identificarem o O que 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 foi você feito, fez. é isso que eu penso. Olhar pra você e falar: "Pri, você tá muito mais bonita. O que que você anda fazendo?". Então, aí você fala: "Ah, eu tô fazendo uns tratamentos de rejuvenescimento, tudo". Aí tem gente que também não gosta de contar. Mas o interessante é isso, é você estar natural, você estar bem para a sua idade. Seu rosto se comunicar com a sua idade, mas da forma correta. Então, eu gosto muito dessa linha de trabalho mais natural Uhum. mesmo, sem todo mundo saber o que você anda fazendo. Eu tenho uma pequena porcentagem de um público que gosta de harmonização, que Sim. gosta de procedimentos mais chamativos, mas eu acredito que, como eu falei para você, pessoas se conectam com pessoas. Então, os meus pacientes, eles se conectam comigo pela minha abordagem de trabalho. E pessoas que buscam de fato a harmonização, uma coisa mais exagerada, aquela padronização Vai facial, procurar eles já profissional que procuram trabalha daquela exatamente, maneira, eles né. procuram aquele outro profissional que já trabalha dessa maneira e tá tudo bem também, pessoas se conectam com pessoas e com a forma das pessoas Uhum. trabalharem. E quais suas técnicas? O que que você faz no Segredo, Pri. consultório? Ah. Não, eu procuro ser uma profissional bastante Aham. tradicional. Eu gosto do tradicional, desde que eu comecei a na verdade, Mas eu desde sei que que eu vários desenvolvem técnicas, assim: "Ah, isso eu na comecei a fazer de tal verdade maneira", é, mas falam nomes, né. então, mas na verdade, essa era da harmonização facial, todo mundo cria nome para tudo. Então você começa a Uhum. trabalhar, logo você cria um nome
uma técnica, logo você inventa uma coisa e coloca um nome. Hoje todo mundo cria nome para tudo, para ter uma Sim. identificação da sua marca, para gerar aquela identificação da sua marca. Mas na verdade, eu sou uma profissional muito tradicional. Eu faço o que é tradicional, o que é seguro para mim e para o paciente. Então, claro que eu tenho uma abordagem, eu tenho uma forma de caprichar um lábio, eu tento mesclar técnicas, mas a real mesmo é que eu gosto de um trabalho extremamente tradicional. Uhum. De acordo com a necessidade Isso, de eu não cada. fico inventando muito, sabe? Porque toda hora as pessoas hoje no mundo da estética, toda hora as pessoas estão inventando coisas mesmo que a gente olhava e falava assim: "Meu Deus, que absurdo isso". Então as pessoas ficam inventando o tempo todo coisas para chamar atenção. E eu já sou uma profissional que eu estou sempre ligada nas novidades, mas tudo que é invenção demais e que eu vejo que é para enganar o paciente, eu vejo que é só para gerar um nome diferente, eu vejo que é só para chamar atenção para um produto diferente, eu já sou super tradicional e eu já falo para os meus pacientes: olha, isso aí é só um nome diferente, só um nome diferente, a técnica é assim, assim, assim. Uhum. Então, eu costumo ser muito tradicional. Dessa forma, eu acho que eu tenho a confiança do meu paciente, eu Sim. trabalho com segurança para mim, para o paciente, e eu vou gerar cada vez mais esse elo de confiança que os pacientes têm em E mim. não fica fazendo testes nos Não, pacientes, não, né, para não ver dá. se funciona, se não funciona. Não, não dá. Eu sou bem tradicional Uhum. mesmo. Eu gosto do que é seguro. Uhum. E como que você vê, essa evolução da área nos últimos anos? O que que você pensa que ainda pode evoluir em termos tanto de procedimento quanto dos materiais, né, dos. Eu acho que a estética é uma área que ela está crescendo cada vez mais e a gente tem que estar ligado para tudo que está acontecendo. Então a gente tem que observar, como eu falei para você, tem muita coisa que as pessoas ficam inventando, inventando, inventando só para encher a abobrinha, sabe? Uhum. E muita coisa interessante está em constante evolução. A revolução tecnológica da estética é muito grande. Se você não acompanha, você de fato fica para trás. Então, por mais que eu Sim. seja uma profissional mais tradicional, eu tenho que estar ligada em tudo que está acontecendo. Os produtos estão mudando, as técnicas estão mudando. O conhecimento das pessoas está cada vez aumentando. Então, por isso que eu vou bastante em congresso, eu viajo bastante. A gente tem que estar ligado, porque a estética é uma coisa que está crescendo cada vez mais. E as pessoas estão com cada vez mais sede no rejuvenescimento. Uhum. As pessoas estão com cada vez mais medo de envelhecerem. Então, ou a tecnologia acompanha isso e a gente acompanha a Sim. tecnologia, ou então realmente, mas não tem nem chance desse mercado cair. É uma coisa que as pessoas estão buscando cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa área da estética, esse mercado da estética atinge as pessoas de uma maneira muito negativa. As pessoas estão cobrando cada vez mais. Sim. Eu vejo meninas, eu conheci uma menina um dia desses de 13, 14 anos, e a mãe dela falou pra mim, ela tem pavor de envelhecer. Pavor, o maior medo dela é de envelhecer. Imagina uma criança dessa, quando começar a fazer os procedimentos. Então, a cobrança que a estética faz com a gente também faz mal. A gente tem que ter uma dosagem, a gente tem que acompanhar, ver que a tecnologia tá crescendo, tá acompanhando, tá cada vez melhorando. A gente está tendo acesso a produtos que antes a gente não tinha. Eu costumo falar isso para meus pacientes. Nossos avós, nossas mães não tiveram acesso Sim. a tudo que a gente tem hoje em termos de rejuvenescimento, de gerenciamento de envelhecimento. Porém, a gente tem que não deixar se contaminar tanto com essa autocobrança. Senão todo mundo vai acabar adoecendo, Sim. né. Esses dias, estava em um evento, minha filha tem 12 anos. Aí uma outra mulher chegou e falou para ela, falou assim: "Nossa, você é muito expressiva". Quando falou isso, o início da frase veio, tipo assim, como elogio, eu ouvi como elogio. "Não, você é expressiva demais, olha o tanto que quando você fala marca a sua testa". Como você fala isso para uma criança de 12 Com a criança de anos? 12 anos. Quando ela Falei: fizer "Adolescente". 15, ela já tá na sua cabeça pedindo Ela botox. já me perguntou: "Quando eu vou poder fazer?". Nossa. Porque eu sou muito expressiva, "Quando eu vou poder fazer?". Aí chegava com a testa, assim, levantando a testa pra mim. Então, aí é o que eu te falo, hoje a gente tem acesso a essas tecnologias.
E é muito legal, é muito interessante a gente poder gerenciar o envelhecimento dessa forma. A gente tem acesso a bioestimuladores, botox, que antes nossas antigas gerações não tiveram. Uhum. Mas até que ponto esse acesso à tecnologia é interessante? As crianças estão querendo fazer procedimentos Sim. estéticos, então a gente tem que dosar, colocar numa balança. E numa fase que não era para você nem, eu acho que a gente nessa idade, assim, a gente não preocupava em nada com estética, né. Quer dizer, como as nossas mães também não se preocupavam, Uhum. tinha acesso e nem usava aqueles cremezinhos ali, Exatamente, e era só exatamente. isso. A gente não tinha essa, entre aspas, preocupação. Nós fomos crianças, a gente foi adolescente. Agora hoje, cara, da criança ela já vai para uma mentalidade adulta e ouve outras pessoas falando e já Exatamente. querem fazer, eu acho que isso é um desserviço. Exatamente, exatamente. Eu já recebi mensagem no Instagram de uma mãe perguntando se em bebê de 3 meses dá pra fazer rinomodelação, porque o nariz da neném nasceu feio. Palavras dela. Minha vontade era chamar a Gente, é polícia, chocante. né, minha vontade era chamar a polícia, mas, as pessoas estão se cobrando cada vez mais, isso tem se tornado doentio, sabe. Então eu acho o máximo a gente ter acesso a essas tecnologias Uhum. que antigamente a gente não tinha. Hoje a gente vê no Instagram aquelas pessoas, assim, que fazem aquela postagem, essa pessoa com 40 anos, essa pessoa com 40 Sim. anos. Então a gente vê que hoje o acesso à tecnologia gera esse gerenciamento de envelhecimento de uma forma com muita qualidade, de uma forma muito melhor. Uhum. Mas até que ponto? Então a tecnologia está aí, está crescendo, a gente tem que acompanhar. É um mercado que está evoluindo cada vez mais, mas a gente também tem que dosar do lado de cá, como seres humanos. Até que ponto a gente tem que se cobrar? É legal a gente ter acesso, Uhum. mas até que ponto? Né, para não se tornar uma cobrança cada vez maior. Sim. E o que que é mais, que tá mais popular, o que que as pessoas fazem mais, o que que te procuram mais para fazer? Olha, é muito por época, tá? Porque quando eu comecei a me destacar na minha profissão, foi por conta de rinomodelação. Eu me destaquei por conta de narizinhos que eu transformava e ficavam, assim, excepcionais. Logo depois, eu comecei a atender tantas pacientes que buscavam reposicionamento facial, que é colocar tudo no lugarzinho, Uhum. fazer sustentação facial, quando a gente já tem aquele derretimento, e aí eu fiz bastante. Agora que eu montei essa clínica aqui na Asa Sul, eu resolvi ter uma identidade visual de boquinhas. Apesar de eu nunca ser reconhecida, de fato, pelos lábios. Lábios. E agora tá tendo muita boca, então eu acho que tudo vai mudando, a identidade visual vai Uhum. ajudando. Eu continuo sendo procurada para rejuvenescimento, sustentação facial, os meus pacientes de rinomodelação vão bastante, mas muita gente está indo fazer o preenchimento labial. Labial. Então eu acredito que são épocas, as pessoas vão procurando a gente de acordo com o que a gente passa e de acordo com o que a gente dá mais foco naquele momento. Teve uma época que eu falava muito, muito, muito de fios de PDO no Instagram. Eu Uhum. fazia fios todos os dias. Diz. Então aí teve uma época que eu falava bastante sobre sustentação, eu fiz bastante sustentação. Então é muito de época do que você dá o foco naquele momento. Uhum. Que você comunica ali. Isso, mas sempre a parte facial, sempre a minha parte é sempre a Uhum. facial, apesar de eu fazer corporal também, mas eu me identifico muito mais com os procedimentos faciais. E como que é feito, assim, de até para as pessoas saberem, uma forma, assim, de estar garantindo mais a segurança ali durante aquele procedimento, até mesmo o que as nossas borboletas que estão vendo, assim: "Ah, eu vou procurar um profissional para eu fazer, o que que eu tenho que observar ali, para manter a segurança durante o procedimento?". Em primeiro lugar, a gente tem que ignorar um pouco do Instagram, tá? Instagram, quantidade de seguidores, ou tanto que aquela pessoa é bonita, ou tanto que aquela pessoa fala bem no Instagram, isso não quer dizer nada. Então, hoje o Instagram é uma ferramenta de trabalho maravilhosa, mas ele também engana muitas pessoas. Então, acredito que não deva ser esse o critério para você escolher um profissional. Profissional você escolhe por indicação, profissional, você conhece o trabalho dele, aí de fato, depois da indicação, você começa a seguir esse profissional para ver se você se identifica com esse profissional, de acordo com o que ele fala, de acordo com o que ele mostra, porque hoje o Instagram é uma ferramenta muito bacana para a gente se conectar com as Sim. pessoas.
E logo depois você tem que ver o registro desse profissional, se está ok, você tem que ver se ele já teve alguns problemas, que tipo Uhum. de problema. Então se fosse para eu procurar hoje um profissional para realizar meus procedimentos, eu não iria simplesmente pelo Instagram. Eu ia pesquisar, eu ia ver referências, eu ia ver os resultados, eu ia ver se ele tem um alvará, se o registro dele está ok. E principalmente, quando eu chego numa clínica, eu sou muito criteriosa, então eu tenho que ver uma clínica legal. Isso não tem a ver com dinheiro, gente. Isso não tem a ver com uma clínica Uhum. luxuosa. Uma clínica caprichosa, limpinha. E aí, o que que a gente observa? O atendimento de excelência, documentação. Quando eu vejo que a clínica tem toda a documentação, isso me deixa mais segura. Às vezes a gente acha que uma clínica com muita documentação é um saco você ficar respondendo várias coisas. Mas vocês precisam entender que é segurança para você como paciente e Sim. para o profissional. Então isso gera segurança. Os produtos que o profissional usa, como que ele compra, por isso que eu faço questão também de filmar sempre os bastidores, chegando o produto, eu falo: "Olha gente, esse produto chega direto do fabricante, eu não compro de terceiros, então olha como que chega refrigerado, olha como que chega bem embalado". Então eu mostro porque, hoje nós temos um mercado de produtos falsificados muito grandes. Então quando você vai numa clínica, você precisa verificar tudo isso, não tem como você Sim. entrar numa clínica, virar produtor e falar assim: "Dá licença que eu vou abrir seu armário rapidinho para ver se tá tudo ok". Mas você perguntar que tipo de produto é Sim. utilizado, se esse produto é legal, se não é, você vai ter mais segurança, mais referência nesse profissional. Se no prontuário vai tudo direitinho que você está utilizando, se não vai, as datas. Então, documentação correta já gera uma confiança muito grande. Uhum. Claro que um ambiente legal, agradável, um atendimento de excelência já te gera um conforto. Mas o Sim. que te gera segurança é documentação, você conhecer Uhum. os produtos, e esse profissional, ele precisa te explicar tudo, tudo. Imagina você vai se sentir mais segura num consultório se você sentar e o paciente falar: "Oi Pri, tudo bem? Veio fazer botox? Tudo bem, pode sentar ali para fazer". Ou você vai num profissional e fala: "Você já fez antes? Qual foi sua experiência?". Eu vou te explicar como você nunca fez, eu vou te explicar como funciona a toxina botulínica para você entender um pouquinho dessa medicação, o Sim. que que ela vai fazer no seu corpo, o que que você pode esperar, você vai entender como funciona. Olha, eu utilizo essa marca, que essa marca é bem legal, vai começar a agir entre 3 e 15 dias. Deixa eu te falar o que que você vai sentir. Você vai sentir, a sua testa não vai mexer tanto, você vai estranhar nos primeiros dias. Então, um profissional que te explica tudo, te dá aquela pequena aulinha sobre os Sim. procedimentos, já gera muita confiança. E isso não é o que eu acho, isso é o que os pacientes verbalizam para mim. Eles falam: "Nossa, você me explica tudo". Eles brincam que eles falam: "Eu tô formado, eu tô quase formado". Então eu acho muito interessante o profissional que compartilha com o paciente, O para que ele não conhecimento. fique à mercê de qualquer profissional: "Senta aqui que eu vou fazer e pronto". O Uhum. paciente ele tem que se sentir participante desse procedimento, ele tem que sentir que ele está acompanhando, ele está entendendo o que está sendo feito. Eu acho que isso gera bastante confiança. Uhum. E você, enquanto profissional, para aumentar essa segurança desses procedimentos, aumentar a eficácia, tem alguma coisa que você faça? É isso que eu te falei, eu para aumentar a Tá. confiança, Aham. segurança, bastante documentação, produtos, sempre autorizados pela Uhum. Anvisa, produtos de confiança, produtos que eu já tenha experiência com esses produtos, para que eu possa dizer para o paciente tudo que ele vai sentir, o que esperar, o que não esperar. Eu ter uma consulta de qualidade com esse paciente, eu conversar com ele, explicar tudo sobre o procedimento, ter toda a documentação adequada. Isso gera bastante confiança no paciente, isso gera bastante segurança para mim como profissional, e também sempre orientar o paciente o pós-procedimento. Então, na minha clínica, a gente tem o pré, o durante e o Uhum. pós-atendimento. A gente tem que cuidar daquele paciente como um todo. Eu acho que Sim. isso sempre vai gerar bastante segurança. Uhum. E fala um pouquinho para gente, assim, generalizando, até porque cada procedimento ele tem um pós, um antes, um pré e um pós diferente, mas em termos geral, nesses procedimentos, assim, que cuidado com o paciente, como que ele se prepara e como que ele cuida depois? Não tem uma preparação, exata para o Uhum. procedimento. São procedimentos injetáveis,
São procedimentos que não são invasivos, procedimentos estéticos, então não precisa ter uma preparação. Claro que a gente faz uma anamnese para saber se aquele paciente não está em um tratamento, se não está com alguma doença, se não está com alguma coisa que impeça de realizar o procedimento. Grávidas, lactantes, pessoas que estão durante um tratamento oncológico, pessoas que estão com infecção, algum tipo de infecção ou inflamação. A gente quer um paciente saudável, tá? Uhum. Mas no pós, os cuidados são praticamente os mesmos. O que eu sou bem criteriosa com os meus pacientes é em relação à higiene, porque todo pertuitozinho, todo furinho, eu até brinco com os pacientes, eu falo: olha, não dá para ver, então a gente não dá bola. Mas se você pegar um microscópio, você vai ver que é um rombo na sua pele, preparado para receber uma poeira, uma sujeira, um fungo. Então a gente precisa ter higiene após o procedimento. Então eu costumo liberar que o paciente faça quase tudo depois do procedimento, vida normal. Mas eu falo bastante higiene, pega o álcoolzinho 70, passa onde a gente furou, só para garantir que esse Sim. pertuito cicatrize da maneira adequada e não entre nenhum tipo de impureza gerando infecção na sua face. Mas o pós-procedimento ele costuma ser bem tranquilo para todos os pacientes. Claro que tem aquele edema, tem o dolorido. Eu falo para o paciente: eu te machuquei. Seu corpo vai Sim. reagir, seu corpo vai ficar magoado. Deixa ele ficar magoado. Ele vai desmagoar. Ele vai entender que foi um procedimento. Então, ele vai ter aquele período inflamatório de ficar vermelhinho, roxinho, Uhum. dolorido, inchado. A gente também passa umas sugestões medicamentosas para edema, a gente passa pomadinha para roxinho, a gente dá todo o suporte. Mas o pós-procedimento, você precisa ter higiene e precisa respeitar o tempo do seu corpo. Mas a gente tem um PDF que a gente manda para todos os pacientes explicando procedimento por procedimento o que Cada ele tem que cuidado esperar, que tem que fazer. principalmente em relação à adaptação também do Uhum. produto. Então a gente explica tudo, é tudo bem explicadinho para o paciente ter bastante segurança. Como esses procedimentos você vê aí na sua rotina clínica, diária de consultório, como que eles impactam ali no psicológico da paciente? Olha, normalmente, né, em maior parte, impacta positivamente aos Uhum. pacientes, porque você busca um procedimento com algo que está te afligindo, com Hum. algo que você está olhando no espelho e não está gostando. Então imagina, você sofre com a sua olheira. Já tem muito tempo que você se sente com o olhar cansado. Tem pacientes que falam: nossa, eu fiquei incomodado com minha olheira a vida inteira. Você entra no consultório e em 15 minutos a sua olheira está tampada. Então vai impactar de uma forma positiva no Sim, paciente. Você se incomoda com o nariz, a vida toda você não quis tirar foto de perfil, porque por te conta do nariz. incomodava, tinha o ossinho, a gibinha nasal proeminente, a vida toda te incomodou. Aí de repente você faz uma rinomodelação e seu nariz está lindo Uhum. em 15 minutos. Então sempre impacta positivamente. Alguns pacientes se emocionam, alguns pacientes choram. Então sempre impacta positivamente ao paciente, porque quando você busca um procedimento, é para melhora da sua autoestima, é para você fazer as pazes com o espelho. Sim. Então, na maioria das vezes, impacta Uhum. positivamente, é bem gratificante. E você falou agora, assim, de vários momentos emocionantes, né, que você presenciou aí. Tem algum que te marcou, assim, algum que foi lógico, todos são especiais, a gente que mexe, que lida aí com pessoas, com os pacientes, todos tocam a gente de uma maneira, né. Mas, assim, tem alguma história que você queira compartilhar com a gente, possa compartilhar, não precisa falar Uhum. o nome do paciente, mas que você E fala assim: "Nossa, foi tão legal esse dia que eu não esqueci até hoje". sempre tem os pacientes que se emocionam bastante. Eu tenho 2 casos bem interessantes. Uma paciente eu vou contar 2 casos. Uma paciente, a gente estava num curso, e essa paciente na antiga clínica eram 2 andares, então quando eu desci a escada, essa paciente me viu e já começou a chorar. E ela falou: "Nossa, eu queria muito te conhecer, eu estou muito feliz de estar aqui". E aí ela tinha ido para um curso fazer botox como paciente modelo. E aí ela falou: "Nossa, eu tô muito emocionada de estar aqui, eu queria muito te conhecer". E ela chorou e eu fiquei assim, até sem jeito, né. E aí ela falou aí eu perguntei: "Onde você mora?". E ela morava fora de Brasília, ela veio de ônibus. Aí eu falei: "E você trabalha com o quê?". Ela falou: "Eu tô juntando há muito tempo para ser paciente modelo, paga metade do valor. Eu sou manicure". E ela falou: "E eu vou juntar mais um ano para fazer o lábio". Aí eu falei: "Tá bom". Aí ela preencheu a documentação e subiu para as meninas fazerem o botox dela, né, porque era num curso, era paciente Sim. modelo.
Quando terminou o botox, eu falei pra ela: "Posso te dar a boca de presente?" Aí ela: "Pode". Aí eu fiz, a boca dela ficou linda, aí tem um vídeo dela chorando, me abraçando. Então foi muito gratificante ver um paciente que sai da casa dele e vem até mim, e muitas vezes fora de Brasília, uma pessoa que não tem condições, se esforçando, Você estava se ministrando o emocionando, curso. estava ministrando um curso, então foi muito interessante. E eu tive um outro caso também que me impactou muito, uma paciente que ela já tinha ido em vários profissionais, todas as experiências dela não foram boas, todas. Ela sofreu tanto, essa paciente, que ela ficou com uma espécie de despigmentação facial. Ela, acho que gerou uma doença nela, eu não sei, onde o cabelo dela perdeu a coloração, ficou branco, os cílios perdeu a coloração, ficaram brancos também, os cílios perderam a coloração. Um pedaço do lábio perdeu a coloração e ela gerou algumas manchas só de um lado da face. E ela falou pra mim: "Olha, eu fui num procedimento, fizeram tudo errado, logo depois eu fui num curso, eles liparam o meu rosto, então o rosto dela caiu. Depois eles foram colocar uns fios que não deram certo". Sei que essa paciente, a gente fez 10 ml de ácido hialurônico. E a mãe dela, eu lembro que a mãe dela estava junto, e a mãe dela falou: "Não, 10 ml é muita coisa". E eu falei: "Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazendo junto com vocês vão olhando no espelho, e no final você paga a quantidade que eu usei". No final foram 10 ml, certinho. E na hora que ela viu o rosto dela todo no lugar, porque tinham lipado a face dela, né, estava bem derretido, estava com pitose, o tecido estava pitosado. E eu fui fazendo, fazendo, e olhava, fazendo, fazendo. Quando ela olhou no espelho, ela gostou tanto que ela começou a chorar muito. E a mãe dela, por ver o sofrimento dela durante tantos anos, começou a chorar muito. E eu comecei a chorar junto com Todo ela. mundo chorou. Porque eu falei: "Gente, virou um chororô aquele consultório". Porque eu estava muito emocionada de ter alcançado a expectativa que ela estava do procedimento. Porque imagina, você vai em vários profissionais, todos são tratamentos frustrados, te gera uma doença pelo alto estresse, e você vai ali como uma última tentativa. Então, para mim foi muito gratificante, porque elas confiaram em mim. Eu lembro que a minha secretária, na época, ela perguntou assim: "Ela é boa mesmo e tal?" E a secretária falou: "Olha, ela é a única pessoa que eu teria coragem de fazer procedimentos e entregar a minha mãe para fazer procedimentos. Então, para mim, ela é a única pessoa". Aí ela foi. E confiaram nas minhas mãos, e foi um dia muito especial para mim, porque ela já ela já estava sofrendo bastante com os procedimentos anteriores. Então, para mim e para ela, né, finalizar aquele dia com uma Sim. satisfação tão grande, emocionante, foi muito gratificante. Ai, gente, eu até imagino. É, não, tem muita história, tem muito Sim, paciente que se sim. emociona, mas tem alguns que marcam É, mais tem a aquele que gente. que você passa os anos e você lembra que aquilo Sim, sim, sim. aconteceu. Sempre tem casos, assim, que a gente fica chocado, sempre. Uhum. E antes de fazer o procedimento no paciente, assim, o que você considera ali, assim, durante a avaliação dele? Considero primeiramente a vontade dele. Eu preciso Uhum. entender o que que o paciente quer, eu preciso entender por que que ele tá ali. O que que ele tá buscando, o que que ele espera de mim naquele momento. Porque não adianta eu olhar o paciente e falar: "Ah, você precisa disso, 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 disso". Não. Uhum. Às vezes ele nem tá incomodado com aquilo. Então o que eu considero, em primeiro lugar, é sempre o que Ouvir que o paciente. exatamente. A primeira pergunta que eu faço é: "O que que te trouxe aqui? O que que você busca?". E eu preciso entender, porque às vezes o paciente está se sentindo maravilhoso. Ele só foi fazer um botox. Por mais que eu olhe para o paciente e fale: "Nossa, o bigode chinês tá assim, o queixo tá precisando, a boca tá precisando, a olheira tá funda". Mas e se o paciente estiver se sentindo maravilhoso? Mas você chega a sugerir ou Não, não? só vou sugerir se o paciente me der liberdade para isso. Aham. Se o paciente falar: "Olha, eu quero uma avaliação completa, com seu olhar técnico, o que que "Ó, vim precisa". aqui ver o que que precisa aqui". Exatamente. Aí ele me deu liberdade, ele me deu a carta branca para que eu faça uma avaliação total, mas eu não considero fazer uma avaliação sem a liberdade que o paciente me dá, sabe. Uhum. Preciso entender o que que traz esse paciente para mim. Às vezes ele se ama do jeito que ele é. Pra que eu vou colocar defeito? A gente tem que se amar do jeito que a Sim. gente é. Então eu já tive uma paciente que falou para mim: "Ah, eu vim fazer nariz". Falei: "Legal". Aí ela: "Tem mais alguma coisa para fazer?". Eu falei: "Não, se você veio fazer só nariz, a gente faz só o nariz, com o tempo você vai ver outras coisas". Aí ela começou a chorar, ela falou pra mim: "Eu acabei de vir de outro consultório, a doutora colocou tanto defeito, mas tanto defeito em mim, que eu saí de lá chorando, porque eu já tenho depressão e eu não sabia que eu estava tão feia".
E ela falou: "E eu cheguei aqui, eu fiz um teste, assim, com você e você passou só o nariz, porque eu vim buscar só o nariz". E então, assim, eu sempre considero primeiro o que Uhum. traz aquele paciente para mim. Se ele me der liberdade, falar: "E aí, o que você acha? Eu preciso fazer isso, aquilo?". Aí eu avalio e falo se precisa ou não. Acho que dessa forma eu consigo ter mais confiança nos meus pacientes. Sim. E ver que você não tá querendo, não, porque eu já quero fazer tudo, já quero te Eu transformar. cheguei num ponto que meus pacientes eles agendam e não fala nem o que tá indo fazer. Por exemplo, a secretária fala: "Olá, tudo bem? Você quer fazer qual procedimento?". "Ah, não sei não, me agenda aí", ela que sabe. Eles querem o horário, mas o Sim, que vai fazer, sei. eles confiam 100% nas minhas indicações. Uhum. Porque eles sabem que eu só vou passar o que realmente for necessário. E mitos que rondam aí essa parte da estética barra harmonização, Tem muitos mitos, né, por exemplo, que a que harmonização todo mundo fica alguns igual. mitos, assim, que estão mais em alta, mais populares, para a gente desmistificar para nossa Ó, que a audiência. harmonização todo mundo fica igual, não fica igual, só se você fizer aquela harmonização padronizada, né. Mas se você buscar o rejuvenescimento ou buscar somente algumas queixas, não é tudo igual para todo mundo. Outro mito que as pessoas cansam de escutar e eu escuto bastante: rinomodelação vai te deixar cego, rinomodelação é perigoso. Gente, o mesmo risco de fazer um lábio ou um preenchimento de bigode chinês é o mesmo risco que tem de fazer uma rinomodelação. Uhum. Tem que ter o conhecimento anatômico para tal procedimento. Só que alguns profissionais, por não conhecerem, não terem domínio anatômico dessa parte, já demonizam logo, já falam: "Olha, o nariz deixa cego, o nariz necrosa, não, Certo. não dá para fazer". Não, é só você ter o conhecimento anatômico do nariz e fazer esse procedimento com segurança, com o instrumento correto. Então esse mito atormenta a gente, porque tem muito paciente que chega no consultório falando: "Ah, eu fui em tal doutor e ele falou que nariz é muito perigoso". Fazer lábio é muito perigoso, fazer bigode chinês é muito perigoso, depende com quem você está fazendo, o instrumento que está sendo utilizado, o produto que está sendo utilizado. Então, não é nenhum é mais perigoso do que o outro, todos precisam de domínio da É, técnica. os procedimentos ditos invasivos, né, tudo você tem que ter um conhecimento muito profundo ali para você minimizar. Na verdade, os procedimentos eles não são invasivos nem minimamente invasivos, igual as pessoas falam, tá, Uhum, igual as pessoas falam. São procedimentos injetáveis. Procedimentos invasivos são aqueles que atingem órgãos, uhum. e minimamente invasivo não existe, ou Isso invasivo ou isso isso não. é bom pra Aí as gente pessoas falam: explicar "Ai, são essa procedimentos diferença. invasivos". Não, procedimentos invasivos são aqueles que atingem órgãos, isso de acordo com a legislação. E não existe procedimento Mimi minimamente Não, invasivo. e às vezes a gente vê muita propaganda, né, que usa esse termo. Exatamente. As pessoas passam muita informação errada e acaba atormentando pacientes que poderiam estar se cuidando, que poderiam estar buscando os procedimentos e Uhum. deixam de fazer por medo e por escutar um monte de coisa que não é verdade. Outro mito: botox dura 6 meses, 8 meses. Não dura mais, gente, não dura. E não é culpa dos profissionais. Não precisa culpar o seu dentista, o seu dermatologista, o seu biomédico, o seu cirurgião plástico. A toxina já diminuiu a durabilidade, já vem na bula escrito. Então, o profissional ele pode fazer um botox caprichado do tanto que for. A durabilidade da toxina está entre 3 e 4 meses. Mas, doutora, o meu botox está durando 5. Então, vamos lá. A durabilidade da medicação dura 3, 4 meses. Meses. Só que às vezes, por você ficar muito tempo sem mexer aquele músculo, ele gera uma pequena atrofia. E essa Uhum. atrofia demora a voltar o movimento o botox já acabou, mas a atrofia está Sim. voltando aos poucos. Então, se você tiver uma atrofia do músculo e ele demora um pouquinho mais para voltar, considere sortudo, Olha que né. beleza. Então considere um bônus, na verdade, a durabilidade da toxina, 3 a 4 meses. Meses. Atinge o ápice com 30 dias e depois dos 30 dias, se começar a aparecer 1, 2 ruguinhas já é normal, porque ele vai acabando até chegar a 3, 4 meses. Você não vai acordar, vai olhar no relógio e falar: "3 meses, hora de acabar, 3, 2, 1", Não, entendeu? e às vezes, Ele vai e às acabando. vezes vai
vai acabando vai evidenciando mais em uma região do que a outra, né. Exatamente, ó, o nosso músculo central aqui próximo do corrugador, eles são muito mais fortes, então vai evidenciando primeiro. Então quando o paciente fala: "Ah, eu fiz botox tem 2 meses e já tá aparecendo algumas rugas", normal, ele vai acabando até chegar a 3, 4 meses, quando chegar 3, 4 já não tem mais nada, hora de aplicar de novo. Então já vem na bula essa alteração da durabilidade, então os profissionais que continuam falando que a toxina dura 6 meses, é um mito, tá? Deixa eu ver, mais mitos da estética, são tantos, que depois que você faz botox não pode pegar avião, não pode beber, não pode malhar, isso tudo é mito. Uhum. Hoje em dia já os novos estudos já mostram que realmente é mito, tá. Outro que eu vi esses dias, de não deitar após 4 horas. Pode deitar tranquilamente. Os novos estudos mostram que a toxina termina de agir no seu músculo em 15 minutos. Passou de 15 minutos, nada que você faça, essa toxina não vai ter uma dispersão, essa toxina não vai perder eficácia, essa toxina não vai fazer nada, são 15 É, e minutos. até o videozinho que eu vi estava falando sobre isso, que não tem mais, porque antigamente tinha, né, você não Sim, pode deitar sim. durante 4 horas. Você imagina, então você ia ter que aplicar e ficar ali, tipo, sem uma gravidade, Não, porque senão ia. exatamente, mas hoje em dia 15 minutos acabou, a toxina já terminou de trabalhar e ela vai fazendo efeito ao longo de 15 dias. Mas assim, não é que as pessoas passam informação errada, porque os estudos Vão melhorando, avançando, vão né. avançando cada vez mais, então muita coisa que a gente acreditava, a gente começa a ver que não é bem Uhum. assim. Não é que ninguém tá mentindo, é porque os Só estudos vão tá só avançando. desatualizou um pouquinho Exatamente, desatualizando. Então por isso que nessa área a gente precisa estar atualizado do o sempre. tempo todo, senão você fica aquele profissional arcaico. Uhum. E na eu se esses materiais, eles têm evolução de qualidade do material, material melhor tanto nos injetáveis quanto em toxina? Com certeza. Ó, a Vai toxina ela surgindo foi marcas evoluindo. melhores? Exatamente, vão surgindo marcas melhores. As marcas, elas têm uma obrigação, né, a indústria farmacêutica tem Uhum. essa obrigação de sempre melhorar o seu produto. A toxina está em estudo há muito tempo, lançaram a toxina na bota, que depois veio com uma proposta bem legal, algumas pessoas gostaram, outras não. A toxina agora estão lançando uma nos Estados Unidos que tem uma durabilidade maior, então a indústria farmacêutica tem essa obrigação de ir melhorando, de Sim. evoluindo, né. Uhum. Assim como o ácido hialurônico toda hora eles lançam uma nova marca, ou uma nova formulação dentro da mesma marca. Olha, estamos lançando esse que vem com, não adianta eu falar muito os termos técnicos aqui, mas esse aqui ele é um pouco mais durinho, esse aqui tem uma projeção maior, esse aqui vai te Uhum. dar um resultado maior. Olha, esse ácido hialurônico ele veio na apresentação de durabilidade de 36 meses e não de 1 ano. Então a indústria farmacêutica, os fabricantes estão cada vez mais evoluindo e a gente vai testando e vendo se gosta, e vendo se adapta, e vendo se realmente vale a pena, para conseguir trabalhar com esses materiais, mas com certeza os produtos vão evoluindo cada vez mais. Uhum. E como que você lida com aquele paciente que chega com uma expectativa irreal? Que aquilo não, assim, vamos supor, ele chega com uma foto, ele chega com um pensamento e você faz a análise ali e fala assim: "Cara, isso não vai ser Não vai ser possível". possível. É uma contraindicação de procedimentos. Pacientes com expectativas fora da realidade é uma contraindicação para procedimentos. Então a gente tenta conversar com o paciente, colocar ele Uhum. na realidade, entender que a gente vai melhorar a face dele, não tem como transformar a face dele em outra, não tem como dar a boca da fulana para ele. Então a gente conversa. Se o paciente continuar com essa expectativa fora da realidade, eu prefiro não realizar o procedimento, porque ele vai ficar frustrado. Uhum. E é algo que eu não posso entregar. Se eu pudesse, eu juro que eu faria, mas não dá para entregar. Então, é um paciente que não é apto para os procedimentos, é uma contraindicação. Ontem eu dei curso e falei sobre isso. Estava lá nas contraindicações, Foi. pacientes com expectativa fora da realidade, é contraindicado. Então a gente até Tá. tenta, a gente conversa, Sim, explica, mas se ele tenta trazer permanece esse naquele. paciente para a realidade, mostrando as Uhum. limitações, mostrando como funciona o procedimento, mostrando a face dele, mostrando o que que a gente vai melhorar. Eu ensino também no curso para as meninas, eu falo: "Gente, aprendam a usar a palavra amenizar. Vamos Amenizar. amenizar". Se você falar: "Não, eu vou tirar essa ruga completamente", se você não tirar,
você já está errada, porque você prometeu. Sim. Então a gente sempre tem que lidar com os pacientes com a palavra amenizar, vamos melhorar, vai melhorar bastante, vai ficar um pouquinho, mas a gente vai amenizar. Então Uhum. a gente traz esse paciente para a realidade. Mas se ele persistir com expectativas fora da realidade, ele se torna um paciente contraindicado aos procedimentos. E vale a pena contraindicar esse tipo de Sim, sim. paciente. Vale mesmo a pena. Uhum. E agora vamos lá. Eu estou pensando em fazer procedimentos pela primeira vez. Sou uma ouvinte, nunca fiz. O que é que você me recomenda a observar ali, a tomar cuidado quando eu tomar a coragem de fazer procedimentos pela primeira vez? Estou me colocando no lugar de uma pessoa que nunca fez nada. Eu acredito que na hora de você escolher um profissional, você tem que escolher um profissional que trabalha bastante. Aquele que trabalha bastante é aquele que mais tem experiência. Aquele que tem um dia a dia clínico cheio, aquele profissional que trabalha muito, ele já passou por muita coisa. Então ele tem um conhecimento mais rico, ele tem uma Uhum. vivência clínica maior. Então, claro, como eu falei no início do podcast, eu acredito que a gente tem que procurar ambientes favoráveis, ambientes Sim, confortáveis, ambientes que te trazem essa confiabilidade de documentação, para você se sentir seguro. Tem que ser um profissional de referência, não adianta olhar no Instagram e falar: "Nossa, essa doutora é tão bonita, tão blogueira, tão demais", mas a parte profissional é outra. No Instagram a gente só mostra o que a gente quer mostrar. sim. Ela não vai mostrar se ela é uma boa profissional ou não, ela vai mostrar que ela é uma profissional muito boa, mas em foto você consegue ver que é uma profissional muito boa. Então, assim, a gente precisa de referências, a gente precisa de indicações desses profissionais para que a gente se sinta confortável. Então, pegue sempre um profissional de referência, que alguém já tenha indicado para você, observe o trabalho dessa pessoa, veja se ela tem um dia a dia clínico cheio. Não adianta uma profissional que só é até chato a gente usar tanto o Instagram como um ponto de referência, mas hoje em dia é uma ferramenta que a Sim. gente observa o profissional antes de ir. Então observa se esse profissional trabalha bastante ou se ele só posta Uhum. bobagem. Então a gente precisa realmente se conectar com pessoas e se conectar com o trabalho dessa pessoa para a gente confiar. Mas documentação e referência para mim é o ponto principal. E perguntar, claro, qual produto está sendo utilizado. Durante a consulta você vai sentir se esse profissional te deu confiança ou não. Durante a consulta. Eu Uhum. tenho muitos pacientes que chegam no consultório e falam: "Olha, eu já fui em 2 profissionais, mas não senti segurança". Então, se o paciente chega no seu consultório e vai embora sem segurança, tá uma falha muito grande ali do profissional. O correto é o paciente vir, ter Sim. confiança e fazer o E fazer procedimento o com você. procedimento ali. Agora, um paciente que já veio de 2 profissionais e não teve confiança nesse profissional, e chegou ali e teve confiança comigo, então tem alguma coisa de errado. A gente precisa gerar essa confiança no paciente. Eu acho que é isso. Uma boa dica. E como está sendo a Melissa empreendedora? Porque a gente sabe que nessa nossa caminhada aí da área de saúde, a gente não pode ter só aquele ficar só ali na tipo, na cadeira, em atendimento. Você tem que ter essa veia do empreendedorismo, que hoje está se falando muito do empreendedorismo feminino, onde a gente se integra nele, né. Como é que tá Exatamente. sendo para você? Foi difícil? Foi mais natural? Olha, eu até li esses dias uma frase que fala assim que o empreendedor ele acorda todos os dias desempregado. E todos os dias ele acorda atrás de trabalho, atrás de trazer Sim. pessoas para o negócio dele. Então, o empreendedorismo, não só o feminino, o masculino também, né, o empreendedorismo no geral, é um desafio muito grande, porque todos os dias a gente tem que mostrar o nosso melhor. Não é a mesma coisa que você ir Uhum. trabalhar e ter o seu salário fixo. Por mais estável que seja aquele salário fixo, mas o empreendedorismo é obrigatório você ter garra, é obrigatório você ter energia, você não se dá o luxo de não ter essa garra. Então não é fácil, tá, tem Uhum. meses que são maravilhosos, tem meses que você tá surtando. Eu acho que muita gente se identifica com isso. Eu faço bastante postagem no Instagram sobre isso, porque eu vejo que muitas mulheres empreendedoras me seguem, e eu falo: "Parem Sim. de se cobrar, parem de se cobrar, não adianta você se comparar com o sucesso do outro, Sim. senão você vai surtar,
Você vai surtar. Ah, mas o fulano comprou uma Ferrari. Antes você conseguia pagar seu cartão de crédito? Não. Hoje você consegue? Consegue. Olha que vitória maravilhosa. Então, cada um tá no seu tempo. Enquanto um tá comprando apartamento, você tá quitando o seu carro, que antes você deixava 4 parcelas sem pagar. Mas Então, e volta naquilo que a gente falou ali, remetendo aos pacientes, vale para essa parte também. A gente só mostra o que você quer que as outras pessoas exatamente. vejam, E as então pessoas ficam se comparando no Instagram, que, nossa, eu não sei se o Instagram é um presente ou um presente de grego na nossa vida, né? Porque a gente tem um presente que é uma arma muito legal para a gente poder trabalhar, é uma sim, ferramenta maravilhosa, mas é uma ferramenta que te adoece, porque você fica o tempo todo se comparando com as pessoas. Eu fiz uma postagem esses dias e eu falei, te desafio a pegar 3 profissionais que você se compara, não estou falando profissionais que você admira, 3 profissionais que você se compara e pare de seguir, para você parar de sim, adoecer. Então, assim, o empreendedorismo já cobra bastante da gente, você ter que acordar todos os dias e fazer o que tem que ser feito, para que você tenha uma vida confortável, uma qualidade de vida, uma liberdade financeira, já te cobra muito. Se você ficar se cobrando ainda com o Instagram, você vai acabar surtando, a gente acaba surtando mesmo. sim. E eu como empreendedora eu falo, tem dias que eu tô tranquila e tem dias que eu tô surtando. Tem dias que eu tô: "Meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, eu tô muito parada". Aí a gente viaja pra descansar, mas na viagem você tá lá se cobrando, porque você tá Brando, descansando. é Você não isso. devia estar descansando, você devia estar trabalhando. Então, o empreendedorismo, eu acho que a gente sempre precisa estar acalmando o nosso coração, porque tem que dar o seu melhor, não adianta você ser empreendedor preguiçoso, não dá Uhum. certo, empreendedor preguiçoso não dá Não certo. dá mesmo não. Você tem que dar o seu melhor, mas você também tem que acalmar o seu coração nos momentos que não está tudo bem. Você está fazendo as coisas que devem ser feitas para melhorar, para crescer, para trazer gente para o seu negócio? Então você já está fazendo. Acalma teu coração. Agora, se você não está fazendo, é porque você é preguiçoso. Se você é preguiçoso, não dá para empreender. Não, não tem Empreendedorismo é como. empreendedorismo é só para quem tem garra mesmo, e eu acho que eu nem tenho perfil de uma pessoa que trabalha e tem um salário fixo. Eu sou muito agitada, então para mim, né, eu ir trabalhar e ter um salário fixo, aquela coisa muito monótona, eu acho que para mim não daria certo. Então por mais que eu dê uma surtada no empreendedorismo, eu acho que é para mim, é o que eu nasci para Sim, fazer. sim. Ah, ótimo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final de incentivo, uma mensagem acolhedora para todas as borboletas que nos assistiram aí, uma mensagem de inspiração. Em relação ao empreendedorismo, em relação a procedimentos As estéticos? 2. As 2. Gente, eu acho que vou falar primeiramente em procedimentos estéticos. Acho que as pessoas falam muitas coisas que na verdade não são verdade. Então a gente vê muita coisa na internet que também não é verdade. A gente se compara com pessoas que têm uma beleza que não é de verdade. Então eu acho que se te incomoda qualquer coisa na sua face, se você acha que poderia melhorar ou se você quer começar, comece aos poucos, você não precisa fazer uma harmonização facial. Você não precisa fazer aquele monte de procedimento, mas se você tem vontade de melhorar, se sentir bem consigo mesma, e se tem algo que você olha no espelho e fala assim: "Poxa, eu poderia melhorar", vá em frente, busque um profissional de referência, busque um profissional que você se conecte, que você goste do jeito que ele fala, do jeito que ele elabora aquela consulta, do jeito que ele te explica, porque eu acho que hoje nós temos recursos para serem utilizados. Nossos avós, nossos bisavós não tiveram essa mesma oportunidade. Então hoje nós temos os recursos, então vale a pena a gente se cuidar sim, melhorar a nossa autoestima, se sentir mais bonita, mas isso só vai ser possível se vocês procurarem profissionais de confiança, porque aí vocês vão fazer sempre o que realmente for Uhum. necessário dentro da naturalidade. Em relação ao empreendedorismo, que eu acredito que muitas mulheres hoje são empreendedoras e principalmente o empreendedorismo feminino, onde a gente tem que lidar e conciliar a inteligência emocional, a família, filhos, marido e o nosso negócio. Acho que a gente tem que se cobrar menos. É como eu falei aqui, faça o que tem que ser feito, corra atrás do seu negócio, acorde todos os dias buscando dar o seu melhor, faça o que tem que ser feito, tá?
e acalma o teu coração. Nos dias que não tiver tudo bem, tá tudo bem também. E nos dias que tiver muito bem, vai estar bem para os outros dias também. Porque se a gente se cobra demais, a gente acaba desistindo de sonhos que podem ser enormes, podem ser grandes na nossa vida, por conta de uma autocobrança que é completamente desnecessária. A gente tem que se ajudar, a gente tem que se apoiar, mas todos os dias acordar e fazer o que tem que ser feito, senão não adianta, não adianta. Reclamar, mas não fazer o que tem que ser feito, a gente tem que fazer. E é isso. E onde podemos te encontrar? Compartilhe com a gente todos os seus contatos, Instagram, se tiver mais algum outro canal, No meu pode falar Instagram tudo. eu posto bastante do meu dia a dia, da minha rotina clínica, das meninas na clínica, eu posto bastante dos atendimentos, eu tiro bastante dúvidas, eu respondo todo mundo que me manda mensagem no Instagram, então quem quiser me seguir é @dra.melissabrum da Mata, tá? Eu gosto muito de postar todos os dias compartilhando o dia a dia clínico para que vocês já se sintam íntimas mesmo antes da consulta e vocês se sintam confiantes para ir até o consultório e realizar os seus procedimentos. Por lá tem todos os contatos de agendamento, da Tem sim, clínica, tem de lá no link tudo. da biografia, tem tudo direitinho, tem endereço, tem tudo. A minha clínica fica aqui na Asa Sul, no Brasil 21, e eu convido todo mundo a conhecer, é bem Que legal. ótimo. Melissa, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Pode Pri. Acho que foi um bate-papo maravilhoso, Foi muito muito legal. esclarecedor sobre os procedimentos aí da estética facial, né, não vamos falar harmonização, da estética facial, que a gente pode fazer hoje. Temos de gerenciar envelhecimento, de estar cada vez se cuidando, porque acho que já que a gente tem isso acessível, vamos usar, porque você consegue melhorar a sua autoestima, você fica uma pessoa mais É alegre, verdade, você se socializa mais, eu acho que é isso que a gente é verdade, precisa é hoje em verdade. dia. Muito obrigada. Obrigada a você, Pri, obrigada a todo mundo. Borboletas, chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Pri. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu amei esse papo, esse bate-papo, onde a gente falou muito aí sobre essa questão da estética facial, o que tem disponível hoje para melhorar, para a gente ficar melhor, aumentar nossa autoestima. E não esqueçam de entrar lá no meu Instagram, @DRA Priscila Paggioro, tudo junto. Lá a gente vai ter tudo sobre o Pode Pri e mais dicas de saúde bucal, como você pode melhorar o seu sorriso. Até o próximo episódio.